Oiê, gente! Hoje eu vim mostrar pra vocês como eu fiz esses 3 acessórios de cabelo super fofos. Então, pra começar, você vai precisar de uma fita de camurça. Essa minha tem aproximadamente 40 centímetros de comprimento. Então, você vai começar fazendo esse lacinho assim em uma das pontas. E com a ponta mais comprida, você vai fazer essa voltinha por cima do seu dedo e segurar atrás do lacinho. Eu só dei uma viradinha ali na fita para depois o lado direito ficar para frente. Então, depois de fazer isso, você vai fazer como se fosse mais um lacinho e vai passar esse lacinho por dentro desse enrolado que a gente fez em cima do dedo. E daí agora é uma parte que parece que vai dar tudo errado, mas você precisa só ter um pouquinho de paciência e aí você vai ajeitando, vai puxando os 2 lacinhos, um pouquinho aqui, outro ali, puxa a fitinha de baixo, só não mexe na fitinha do meio ali naquela voltinha, porque senão daí pode dar errado. Mas aí você vai ajeitando, parece que vai dar errado mesmo, mas vai dar certo, gente, só ter um pouquinho de paciência e ficar ajeitando mesmo. Puxa um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, e daí vai ficando bem fofinho o seu lado. Depois disso, então, eu só cortei as pontinhas do laço. E para dar um acabamento, eu peguei uma linha e uma agulha e fiz alguns pontinhos ali no meio, só para o lacinho não se mexer e ficar deformado depois. E agora você só vai precisar de um grampinho, mais ou menos no estilo desse que eu mostrei aí no vídeo, e eu usei cola universal para fixar ele no nosso lacinho. E eu fiz 2 lacinhos, um eu deixei com a fitinha mais comprida e atrás eu coloquei um grampo normal de cabelo sem colar mesmo, só encaixei ele ali na voltinha e os nossos lacinhos estão prontos. E para fazer o nosso segundo acessório, você vai precisar de um retângulo de tecido. Esse meu eu fiz com a medida de 60 centímetros de comprimento por 12 de largura. E você vai dobrar ele no meio, da forma que eu tô mostrando aí no vídeo. E eu usei alguns alfinetes para me ajudar a fixar. E nas 2 pontinhas eu fiz esse recorte diagonal, né? Pra ficar o acabamento mais bonitinho do laço depois. Então eu marquei ali com a caneta os 2 lados iguais e depois eu só cortei. Então, depois que as nossas pontinhas estão prontas, você só tem que fechar o lacinho agora. Eu tô mostrando pra vocês que os 2 lados direitos estão pra dentro e tem que ser direito com direito pra depois, quando a gente desvirar o lacinho, ele ficar bem bonitinho, com o acabamento bem bonito pelo lado de fora. Então, ali eu mostrei pra vocês que vocês podem usar cola, mas eu vou fazer tudo na máquina de costura por aqui. Então, depois de ter fechado, é só lembrando que você tem que deixar um espacinho ali, eu tô mostrando pra vocês, pra você poder desvirar o lacinho depois. Esse espacinho é sempre bom deixar na parte mais retinha, porque depois fica mais escondidinho mesmo. E depois de desvirar o lacinho, você só precisa fechar essa abertura ali que a gente deixou, né? Então, eu fechei na máquina também, bem na beiradinha eu fiz uma costura, mas você pode usar cola também. E depois de fechar esse espacinho, a nossa fita tá pronta. E para o nosso último DIY, você vai precisar de 2 moldes. Esse primeiro molde é um retângulo básico. E você vai precisar também desse segundo molde, que é um lacinho. E as medidas são as seguintes: a base ali embaixo tem 4 centímetros de largura e ele tem 12 centímetros de altura. E essa voltinha ali ao redor eu fui fazendo à mão livre mesmo. Essa voltinha precisa ser mais ou menos larguinha, porque depois você vai precisar fixar ali, né, deixando 1 centímetrozinho de margem para você costurar ou colar. E depois dos moldes prontos, você vai precisar recortar um retângulo daqueles no tecido e 2 lacinhos. Então, eu recortei 2 lacinhos desse e eu fixei eles direito com direito, né? Eu fechei por toda a volta, deixando aquele espacinho pra gente poder desvirar depois.
Então, depois de toda a lateral fechada, a gente vai pegar essa aberturinha e vai desvirar todo o nosso lacinho para ele ficar com o acabamento bem bonitinho. E como no DIY anterior, a gente vai fechar essa aberturinha também que a gente deixou para desvirar o nosso lacinho. E agora chegou a hora de usar o retângulo que a gente tinha cortado antes. Você vai precisar de um amarrador, e daí vocês viram que eu coloquei ele bem na pontinha ali, e eu vou pegar essa pontinha por dentro do amarrador e a pontinha lá de baixo, e eu vou juntando as duas. É meio complicadinho de entender eu falando, mas conforme vocês forem vendo ali, vocês vão entender. A gente precisa contornar toda a volta do amarrador dessa forma, pegando um pedacinho de dentro e um pedacinho de fora do amarrador. Eu fui colocando alguns alfinetes ali para me ajudar a segurar. Depois de costurar o tecido em toda a volta do amarrador, o resultado fica assim. Depois de costurado, então, vai ter essas duas aberturazinhas, né, que são as pontinhas, e por elas a gente vai desvirar todo o entorno do amarrador. Depois de desvirar o amarrador, a gente vai fazer o acabamento nessas pontinhas que ficaram abertas. Então, você vai colocar uma pontinha dessa dentro da outra e passar uma costurinha ali por cima, ou se você estiver usando cola, colar ali por cima. E então, o nosso amarrador está pronto. Eu só fui colocando o lacinho ali por dentro e fiz o nozinho para ele ficar bem bonitinho. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado das ideias de acessórios e que vocês façam aí também. Então, se você gostou, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal para acompanhar as próximas novidades. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!